Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Altivo ao Seu Lado, o videocast que te coloca lado a lado de quem mais entende de obras e reformas. E vamos continuar falando sobre a importância de um bom projeto arquitetônico com este timaço aqui, o Vander e o Lucas, da Altivo Engenharia, e agora com essa mulher incrível, a Raquel Fraga, que é arquiteta. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, agora menos nervosos? Menos nervosos, mais adaptados ao cenário. Muito bom. Raquel, com você, qual que é a importância de um bom projeto arquitetônico para a execução, para o caminhar de uma obra? Então, quando um cliente chama a gente, para a gente concretizar um projeto, a gente precisa de várias pranchas de detalhamento. Então, a maioria das pessoas acham que é uma plantinha, só um layout, né? E quando a gente fala, principalmente em projeto de interiores, que é mais a minha área, a gente fala de várias plantas de execução. A gente começa a falar de plantas hidráulicas, de pontos hidráulicos, elétricos, luminotécnica, rodapé, tinta, papel de parede, assentamento, bancadas, metalon, gesso e outras. Uau! Então, a gente precisa de um projeto todo detalhado e definido para poder encaminhar isso para uma boa firma de engenharia. Né? E o que é uma boa firma de engenharia? A gente tem muita dificuldade na execução de projeto. Os projetos, quando a gente manda para uma pessoa que não está acostumado a ler uma planta e a lidar com aquilo, começa a acontecer uma série de erros. E um erro, os projetos são compatibilizados. O quê? Um é jogado em cima da outra prancha, porque se eu mudar, para e pensa, se eu mudo a hidráulica, o ponto da pia, eu mudo a bancada, eu mudo o assentamento, eu mudo onde vai entrar o sócolo, que é a base da pia, eu mudo o esgoto, eu mudo até a iluminação. Então, quando a gente faz essa execução, a gente precisa que alguém entenda bem esse tipo de execução para nada ser alterado, para não gerar um problema no futuro. Sabe aquele cliente que chega e fala assim, eu tive uma ideia, vou fazer uma mudança e você está com 38 pranchas? De repente, essa mudança, a gente vai ter que alterar essas 38 pranchas, senão pode dar um erro que a gente só vai ver lá na frente, na marcenaria, que às vezes o móvel já está pedido, ou até a bancada de execução. Entendi. Ô, Vander, você confia mais, se sente mais seguro na execução com um projeto arquitetônico. Por quê? Com certeza. O cliente, quando chega com um bom projeto arquitetônico para a gente, fica muito mais fácil realizar o serviço, né? A gente acompanha cada detalhe de acordo com o projeto. Como a Raquel disse, né? Ela manda para a gente 30 pranchas, 38 pranchas, como ela deu de exemplo. E a gente consegue ler e adaptar cada prancha no seu devido lugar, em cada detalhe no seu ponto certo. E quando ela, né, captou isso com o cliente lá atrás, quando ela trouxe o cliente para o escritório para pensar aquele projeto, ela teve um trabalho de extrair do cliente a necessidade, sabe? O que essa casa seria funcional ou usual para ele. Então, assim, a gente ali tem o dever de levar o mais fidedigno possível ao projeto. Então, a gente tenta entregar, a gente até brinca, né, que o projeto tem que... a execução tem que ficar idêntica ao projeto, né? Quando ela manda um 3D para a gente tenta entregar perfeitamente aquela imagem, porque aquilo ali já é a materialização do que ela pensou com o cliente. Ô, Lucas, para quem não sabe a diferença de um projeto arquitetônico, de um projeto de engenharia, explica para a gente. O projeto arquitetônico ele sempre vem antes do projeto de engenharia, ele é a base de tudo, é o pensamento, tanto que os projetos de engenharia às vezes são conhecidos também como projetos complementares, porque eles são complementos à arquitetura mesmo. E são eles que dão sustentação para que possa realizar o projeto de arquitetura. Então, a arquiteta passa pontos hidráulicos, por exemplo. Existe toda uma tubulação, um sistema hidráulico ali funcionando para aquilo estar naquele lugar. Mas é base, o local foi pensado ali exatamente pelo arquiteto. E aí vocês vão dar só o caminhar disso, é isso? Exatamente. O caminhar. O início, o caminhar para chegar até o final. Exatamente. Na verdade, a parte de execução, desde o início, no princípio, execução completa, até chegar, igual o Vander falou, na materialização do projeto, exatamente como ele foi pensado lá no início. Na verdade, Lili, eu acho que as pessoas confundem um pouco. Isso. Vou explicar melhor. Quando o cliente quer fazer uma obra, uma casa, um interior, uma loja, a primeira coisa que ele procura é o arquiteto.
E normalmente ele quer ver aquelas imagens prontas, né? Que a gente chama de 3D. Então ele quer ver como vai ficar. Em cima disso, do que o cliente quer, da expectativa, do espaço existente, da iluminação que a gente tem, do meio que a gente está inserido, a gente faz um projeto estético que atenda ele melhor às expectativas, igual marcas, algumas marcas eu trabalho aqui na cidade, algumas lojas e tal, então a gente mantém a estética. E a gente faz a parte executiva, porque não adianta a gente fazer e não conseguir fixar. Por exemplo, não adianta eu fazer um móvel suspenso se a parede, ou é uma parede de gesso, que não está estruturada para receber aquele móvel, porque ela não vai aguentar o peso daquele móvel, ou não vai aguentar o peso daquela bancada. Então, quando eu detalho tudo, normalmente a gente passa isso para uma firma de engenharia, e a melhor expectativa que a gente tem é uma firma que execute igual. Eu mesmo me marro aqui de sempre o meu projeto ser pronto e o 3D iguais. Porque quanto menos interferência eu tiver na obra, melhor para o cliente, melhor execução, menos ele gasta, menos erro ele tem e o cliente fica mais satisfeito no final. A gente que é arquiteto, ótimo, menos trabalho. Se eu não tiver uma boa firma de engenharia, eles não vão conseguir executar aquilo exatamente. E aí começam os problemas a acontecerem, principalmente no bolso do cliente. E aí o arquiteto também começa a se estressar, porque existe uma história. Não posso ser feito isso. Não. Pode, tudo pode ser feito, tudo tem um custo e uma execução. O conhecimento envolvido nessa execução é que conta muito, e que às vezes uma pessoa simples ou que não seja uma firma de engenharia saiba fazer, entendeu? Mais ou menos. Entendi. Há uma diferença, né, Wander, em chegar o projeto para uma empresa como a Altiva, um exemplo, do que chegar para um seu João e o grupo dele. Há essa diferença, não só, claro, pela experiência, porque o seu João também pode ter uma experiência, mas tem uma leitura, um olhar diferente? Sim, eu acho que identificar o projeto, né, pegar o projeto, ler e já ter em mente o que vai ser construído é fundamental. Então, assim, começa lá no projeto mesmo. Ah, nós temos aqui vários pontos de elétrica, vários pontos de hidráulica. Como é que isso vai ser alocado na obra? A Raquel tem um costume que é legal também, mais com reforma até do que construção, que ela trabalha com o interior, de chamar. Falou, Wander, vem cá, eu tô pegando essa obra aqui, eu quero quebrar essa parede, quero fazer isso. Vamos dar uma olhada, vamos ver se isso aqui, se a parede, né, tem sustentação para suportar isso, se eu posso tirar essa ou aquela, se eu preciso fazer um reforço ou não. E ela já começa a pensar antes até do projeto, sabe? Porque ela tem que elaborar isso. A gente tem que participar junto, né? Ter essa parceria lá atrás. Como é que eu posso fazer aqui? Né? Eu posso chegar simplesmente sair quebrando parede? Não pode. Então, como a gente deve fazer, eu acho que ela faz bem e a gente tenta ajudar e dar esse suporte para fazer o melhor projeto. Então, eu tenho indicado muitos meninos por causa disso. O que acontece? Eu tenho um escritório de arquitetura, sou eu não tenho sócio, né? Então, o escritório é meu. E aí, eu tenho uma preocupação muito prática de execução. Então, assim, não adianta eu fazer um projeto, eu vejo muito hoje em dia as pessoas colocando no Instagram, eu falo, como que a água vai chegar? Aonde vai prender isso? Onde que vai apoiar? Eu tenho uma preocupação muito técnica, muito prática. Então, eu só apresento o que dá para ser executado. Eu só coloco o móvel no meu projeto, o móvel que existe. Eu não coloco um móvel que está lá no gabarito, na internet. Eu te falo, esse móvel custa tanto, tem esse tamanho, está em tal loja, em tal tecido. Eu sou muito executiva. E aí, quando eu conheci os meninos, o que me ajudou muito é que os dois são engenheiros, né? Então, quando eu vou fazer uma coisa, antes, às vezes, até de eu apresentar para o cliente, eu chego para eles, Wander, Lucas, o que vocês acham? Vocês acham que dá para eu fixar? Você acha que esse muro vai aguentar o peso do pergolado? Igual a gente está fazendo agora de uma cliente. Você acha que é necessário quebrar? A gente está agora numa obra de um salão, quebrando um monte de parede de uma casa antiga que é de tijolinho. Então, além de eu fazer o projeto, eu preciso pensar no custo, como aquilo vai ser feito e, principalmente, com que segurança que eu tenho aquilo. Porque não adianta eu ter um bom projeto até de engenheiro, né, estrutural, se a pessoa que vai executar não executar exatamente daquele jeito, porque eu perco a segurança, entendeu? Gente, quando é que foi que um projeto arquitetônico salvou vocês aí? Agora eu joguei assim, sabe, salvou, falou, eita, ainda bem, ou falta de prejudicou, ou a presença de trouxe mais segurança. Tem algum caso aí que vocês conseguem lembrar? É difícil falar assim, o projeto salvou, porque o projeto vem antes da gente, mas
é muito claro quando existe esse projeto e quando esse projeto é bem executado, a facilidade que a gente tem desde orçar essa obra, de conseguir passar um preço para o cliente com segurança, e executar aquilo ali até o final sem maiores dores de cabeça. Lógico que toda obra ela tem seus percalços, tem as questões que precisam ser resolvidas, modificadas, isso faz parte. Porém, sem o projeto é tudo muito solto, muito. O cliente não consegue ter visualização de como seria aquilo ali pronto. Eu Entendi. acho que a expectativa também do cliente fica muito solta, assim. Ele não salva, né? Ele traz a salvação já lá no início. Exatamente, Ele é a exatamente. Ele salvação. já é a salvação. São Pois é. complementares, né? O projeto, Ah, eu tenho que fazer um projeto e eu tenho que pensar como que eu vou fazer. Porque imagina um cliente chamar assim e falar, quero trocar o piso. Aí chega na hora e fala, não gostei do piso. Não, eu quero trocar isso. Se ele não tiver um projeto ou uma imagem, eles vão ficar ali numa obra e a pessoa sem definir, né? E pra gente que é arquiteto é muito importante porque a gente, em vez da gente estar resolvendo ou tirando dúvidas pequenas de uma pessoa que às vezes não tem tanta experiência, a gente entrega e fala. Lógico, igual o Lucas falou, às vezes dá um problema. Eu lido com reforma interior, então a gente se quebra, parece um pilar, né? Já aconteceu isso. Parece um pilar. E aí, como a gente vai resolver, né, o da Lourdes? Aí eu vou lá, eles me chamam e eu vou lá. Agora, você imagina se eu não tenho uma firma de engenharia, o pedreiro está quebrando, achou um pilar, já aconteceu isso comigo. me Lembrei. conta, eu quero saber. Ele quebrou, começou a quebrar o pilar do prédio. E aí eu falei, cheguei na obra, fui lá fazer uma visita, porque a gente sempre dá um confere, né? Vamos ver se está tudo bem. E aí eu tinha uma parede estruturada lá, o prédio não tem, e o único pilar que tinha, ele estava lá quebrando. Eu cheguei na hora e falei, não pode quebrar pilar, pilar é que sustenta, a lajota só fecha. E você imagina, se aquilo cai, né? É um prédio, um apartamento. Então, o bom da gente ter uma firma, quer dizer, a gente ter 2 engenheiros, a gente está resguardado a parte de segurança e conhecimento. São 2 faculdades que, quando eu me formei na primeira turma, todo mundo falava, arquiteto não gosta de engenheiro, engenheiro não gosta de arquiteto. Tá aí, o que eu mais gosto é dos engenheiros, e quem mais gosta de mim é engenheiro, porque a gente trabalha junto. E quanto melhor a gente trabalhar junto, e quanto mais estiver alinhado, tanto para ler os projetos, eles vão acostumando, vão lendo o projeto mais fácil. Isso é legal porque mais o serviço, né, vai adiante. A cada sintonia obra ela vai aumenta. aumentando, a gente já conhece a forma do outro trabalhar, isso ajuda demais. Isso, e ele já sabe, vai ter coisa que ele vai falar, a Raquel não vai querer que faça isso não, melhor ligar para ela, porque o lojista já faz isso, meu fornecedor. E não, ela não vai gostar disso não, liga para ela. Porque existe todo o envolvimento de outras funções ali na obra. Não é só a obra, existe a marcenaria, existe paisagismo, existe Todo o processo, né? Todo o processo, que não é uma coisa simples. E a empresa vai com você até o final ou vai tendo pedaços? Não, vai até o final. Os meninos começaram a trabalhar comigo e agora eu já estou em algumas obras com eles, por isso, porque eles pegam desde o início, né? Da parte de quebrar, demolir, estruturar, até a parte da limpeza, que agora eles estão entregando, sabe? Eles não entram na marcenaria, porque aí não é, né? Normalmente, marcenaria a gente faz em planejado, aí é loja, mas aí isso ajuda muito na conferência da marcenaria, porque se uma bancada estiver desnivelada, imagina, o armário vai ficar torto. Então, até o pessoal do planejado gosta muito quando é bem executado. E a gente vai indo junto, assim, acaba que o que tem acontecido muito comigo, você começa a fazer uma coisa aqui, o cliente já anima ali, daqui a pouco já está lá consertando os vasos lá no Rafael, né? E vai indo para outros lugares e a gente vai indo junto, porque a sintonia é bom do fornecedor com o arquiteto, é sempre bom. E essa de ir até o final, a Raquel falou, né? A parte de marcenaria a gente não faz. Porém, a gente costuma voltar depois da marcenaria, porque na instalação tem uma sujeira, arranha uma parede. Então, a gente, às vezes, volta no final para dar o complemento e entregar a obra perfeita, do jeito que o cliente quer mesmo. Que bacana. Essa sempre foi a ideia, Wander, da Altiva, quando ela nasceu, assim, de ter essa parceria muito forte com os arquitetos, de não caminhar sozinha, de estar sempre junto para entregar um bom trabalho? Sim, lá na Altiva a gente sempre preocupa em atender o arquiteto, sabe? A gente não tem um cliente, o cliente é dela. Ela trouxe o cliente até a gente. Então, assim, ela é a minha maior parceira. E no caso da Raquel, funciona muito bem, porque a Raquel, além de fazer o projeto, de mostrar o projeto para o cliente, de trazer o cliente,
ela acompanha a obra. E acompanhar a obra com o arquiteto, executar a obra com o arquiteto é muito mais fácil, né? Existem os percalços de obra normais e vão acontecer em qualquer obra, principalmente em reforma, e a gente tem que ajustar isso na obra, né? Eu tenho que chamá-la várias vezes, olha, aconteceu isso, esse cano não passa aqui, né? A parede já existe, eu não consigo passar isso aqui, onde que fica melhor para você? Ela pensou o projeto. Ela teve o cliente lá atrás, ela trabalhou com o cliente de como seria né, a materialização do projeto lá. Então, ela é melhor do que ninguém, né, até mesmo melhor do que o cliente, sabe? Porque o cliente sabe o que tem que ser feito, mas ele não sabe como fazer. Então, na prática, o arquiteto funciona melhor para a gente, porque evita o meu retrabalho, sabe? Ele vai falar assim, ó, o cliente muitas vezes chega e fala, faz assim mesmo, tenta fazer aí, e isso vira um retrabalho, porque não fica bom, não atende a expectativa do cliente, do projeto, no final, com o resultado final, né? E principalmente do arquiteto. Então, assim, a gente prefere o acompanhamento do arquiteto, que o arquiteto esteja junto com a gente na obra, que aí ele consegue manipular aquilo ali, né? Trabalhar aquilo ali junto com a gente para fazer o resultado ficar perfeito. O arquiteto acaba sendo o olho do cliente na obra, só que é um olho técnico, não é um olho com achismo, com será que assim vai ficar bom? Ele é definitivo, técnico e com a visão do cliente. E vocês Então, se sentem seguros a seguir, né? Porque sem às vezes o dúvida. cliente ele chega e fala, é lindo ou é feio, mas muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer, né? Exatamente, isso é muito comum. Na maioria das vezes o Não cliente tem dúvida. Não sabe. E o que é muito bom, é o que eles estão falando, essa parte técnica, assim, que problema, é isso que a gente está falando o tempo todo. O problema sempre aparece, ainda mais eu que lido com reforma. É diferente você pegar uma casa do zero, um terreno e construir. Quando você quebra, aparece, né? Surge isso, a parede não pode passar, existe um pilar aqui, não cabe o cano. E a gente tem que aparecer para resolver, né? O que faz o cliente ficar no final? Não adianta também só um projeto bonito, uma casa linda, e o cliente não ter passado por esse percurso feliz e contente. Ele tem que estar satisfeito. Então, como isso dá certo? Eu aparecendo o mais rápido possível para evitar o sofrimento do cliente, né? E eu tendo ajuda, porque isso acontece muito. Eles são os executivos e eu sou a parte do projeto. Eu chamo e falo, qual é a ideia de vocês? O que a gente pode fazer? Algumas vezes já aconteceu de eu falava, não, vamos fazer assim, e eles darem uma ideia, e eu sou uma pessoa que aceito bem, né? Porque eles são executivos, e falar, legal a ideia. E teve algumas vezes deles darem ideia, eu falar, Deus que ridículo. me livre. É ridículo, essa é a minha... Tecnicamente funciona, estética é ridículo. Deus me livre, não faça isso. Então, assim, é uma junção. E no final, quem sai ganhando nisso tudo? Todo mundo. O cliente, principalmente, porque eu consigo uma solução técnica melhor, eu tenho um apoio, uma ajuda, também de alguém que está interessado em ajudar, né? Para mim, é melhor, porque às vezes eu sou sozinha, eu preciso de um conselho, de uma ajuda, até de uma orientação. E para eles, que sofrem menos, porque também o cliente, todo mundo junto, toma uma decisão. Então, no final, a gente tem um processo de construção mais saudável, sabe? Sim. Menos sofrido. Então, Sim. normalmente, meus clientes, eu brinco muito lá que eu vou ficando amiga dos clientes. Porque eu acho que o interessante não só entregar pronto a qualquer jeito. A gente tem que evitar... já falei muito isso com os meninos, de evitar de passar problema. O cliente quer ver a coisa resolvida e a gente precisa estar ali para resolver juntos. E isso eles fazem legal. Eles estão ali para resolver e para trabalhar junto comigo. Porque essa história de antigamente de engenheiro e arquiteto não existe. Na verdade, a gente tem que trabalhar junto da melhor forma possível. É muito ruim quando eu pego um pedreiro e falo, não dá para fazer isso. Não consigo. Ah, não dá. Ainda vontade de falar, dá, você que não quer fazer. Né? E você fala, Raquel? Falo. Né? Às vezes eu perco a paciência. Fala. Mas assim, a ideia é fazer o melhor pelo cliente. E é muito bom quando você tem isso. É muito ruim quando a gente vê mão de obra que não quer fazer para tentar fazer o mais fácil para ele. E não é o correto, né? A gente Sim. quer o que seja melhor, porque é isso que vai chamar mais clientes e que vai deixar a gente satisfeito, ele satisfeito, entendeu? Então, Ainda mais você que trabalha com o que eles querem deixar mais belo, não é isso? É. Porque a reforma é deixar Sim. mais belo. É a expectativa. E essa expectativa é danada. É. Wander, construir do zero, ela está falando, construir do zero e reformar. Construir do zero ou reformar para vocês? Olha, nós temos gostado muito de reformar, É sabe? mesmo? Que legal. Eu acho que as nossas parceiras, né, têm ajudado bastante nisso também, porque tá existindo essa integração, sabe?
em obra. E é legal, porque a gente está conseguindo alcançar, atingir a expectativa do cliente. Porque a expectativa ele criou lá atrás, com ela, sabe? Uhum. E aí, quando a gente entrega e ele realmente se sente realizado, realiza a gente também, porque é para isso que a gente está trabalhando, né? Para realizar o sonho do cliente. Legal. E a reforma tem uma coisa legal, Aham. que ela é mais rápida. A gente vê uma transformação acontecendo rápido. Que lindo. Você partir do zero é um processo, às vezes um pouco mais lento, demorado, Uhum. encanta o cliente, lógico, mas a reforma ela é imediata, é muito rápido que o cliente vê e se satisfaz. Tem mais desafio. É bem Tem mais, desafiador, é isso que eu muito tô falando. verdade. A gente gosta. Para você, para a gente ir encerrando, para a reforma construir do zero, nos dois casos, ter uma empresa de engenharia é primordial? Ou, não, Lili, acho que para construir do zero não precisa? Não. Não, é lógico, é sempre bom ter uma boa empresa, um bom fornecedor, alguém que entenda bem de projeto, alguém que saiba ler as plantas. Uhum. E o que o Lucas falou, a gente entrega várias pranchas, uma delas é o projeto elétrico e hidráulico. Não é projeto, a gente fala indicação de pontos hidráulicos e elétricos. E aí sim eles fazem os complementares. Todos os outros são executados pelo arquiteto, exceto o corpo de bombeiro, o elétrico e o hidráulico, que são só pontos. E aí a gente precisa da parte técnica, vendo a bitola do fio, o tamanho do cano, né? Como que vai fazer isso tudo, que a gente só indica aonde vai ter. Então, eu acho que é sempre bom ter uma firma, né? Trabalhar junto é sempre bom, dividir problemas e louros, né? Com certeza. Sempre bom. Wander, mais uma vez eu quero que você diga o que você considera deste nosso bate-papo com a Raquel, que trouxe aí essa importância da reforma, da parceria com vocês. O que você deixa assim, de primordial para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo? Então, eu acho que todo mundo que vai fazer uma reforma, né, para começar uma reforma ou uma construção, eu acho que antes de tudo ele tem que pensar em fazer um bom projeto, né, em procurar uma profissional. Né, não é uma economia deixar de fazer o projeto, muito pelo contrário. Eu acho que quando ele consegue valorizar o arquiteto e pensar o projeto junto, ele ganha muito na obra. Ele ganha em velocidade, ele ganha em economia, ele ganha em praticidade, em funcionalidade, né, do projeto, de utilização. Então, procure um bom projeto, uma boa arquiteta. A Raquel é uma excelente profissional. Procure uma boa firma, uma boa empresa que vá realizar, né, e executar bem esse projeto para evitar dor de cabeça. Lucas, o que você considera aí do que nós conversamos hoje sobre essa questão da engenharia, essa questão do projeto arquitetônico, da reforma, que seria legal a gente ressaltar e deixar assim bem firme na cabeça das pessoas que estão nos acompanhando? Eu acho que valorize os grandes profissionais. Isso vale em todas as áreas e na nossa aqui não é diferente. Valorize bons arquitetos, boas empresas de engenharia com uma mão de obra capacitada e inicie uma obra, inicie uma reforma sabendo onde você está entrando. Não é algo simples, não é algo pequeno, não é algo barato, nada disso. Saiba o que você está fazendo e se cerque de bons profissionais. Coisa boa, Raquel. Qual que é o seu recado final para as pessoas que estão nos acompanhando, para aquelas que consideram a importância mesmo, né, da reforma, para que consideram a importância de bons profissionais ali na construção desse sonho, né? Eu acho que o Lucas estava falando, obra, a gente envolve muito dinheiro, né? Então, qualquer erro é muito prejuízo. Então, a primeira coisa que eu acho, primeiro você tem que procurar um arquiteto que você goste, que você sinta vontade, que você fale, olha, eu quero gastar nesse piso da sala, mas eu quero economizar no piso do quarto, né? Que você se sinta à vontade de dizer o que você quer, qual é a sua expectativa mesmo. E aí, que ele consiga concretizar aquilo dali, que é muito importante. E a gente, para concretizar, a gente tem que ter grandes parceiros. Tudo na vida, né? Quando a gente fala de trabalho, de casamento, de vida. Eu sou uma pessoa que nunca ando sozinha. Estou sempre em grupo, porque eu acho que quanto mais junto, pessoas legais estiverem ao meu lado, melhor é para todo mundo. Então, assim, quando a gente vê uma obra pronta, eu já fiz algumas esse ano com os meninos, foi muito bom, porque é muito bom chegar e falar, eu adorei, você fez o que eu queria.
E, olha, os meninos foram ótimos, são super educados, são super gentis, são profissionais, o acabamento é bom, que é muito difícil de achar, né? Mas a gente, com esses anos todos, a gente vai querendo cada vez mais selecionar os fornecedores e entregar o melhor. Que no final a melhor experiência é que vai te fazer diferente do seu concorrente até, né? Ai, que coisa boa, viu, gente? A moeda mais preciosa, então, a parceria e a confiança nos profissionais. Muito obrigada, Wander, Lucas. Foi um prazer te conhecer, Raquel. Prazer foi Muito meu. obrigada, você que esteve conosco aqui. E a gente te espera. Ah, acompanha a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.